máscara agora. Bom dia. Poxa, tem mais gente hoje do que da última vez quando eu vim aqui. E da próxima vez vai ter mais ainda, né, pastor? Amém. Meus amigos, durante toda a minha vida eu tenho usado uma frase que tem sido um tipo de uma característica. Quem me conhece já ouviu falar essa frase algumas vezes durante a vida. E a frase diz o seguinte: a luta é grande, mas com Jesus a vitória é certa. A luta é grande, mas com Jesus a vitória é certa. Hoje eu vou pregar para vocês sobre a luta de Jacó no vale de Jaboque. Foi uma luta tremenda aquela lá. Mas antes de falar da luta de Jacó no vale de Jaboque, eu gostaria de lembrar algumas lutas que aconteceram no passado e que são lutas com Deus. Por exemplo, uma delas foi a conquista de Jericó. No livro de Josué, capítulo 6, diz que o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens. Então Josué, quando foi para a luta, ele já tinha a certeza da vitória, porque Deus garantiu para Josué a certeza dessa vitória. Está lá em Josué capítulo 6, leia depois com calma, analise, veja a bênção de Deus, como o Senhor Deus agiu. Essa é uma luta com Deus, ou seja, Deus estava do lado de Josué e já garantiu para ele, antes dele sair para a batalha, que eles seriam vitoriosos. Isso é um lado desse ato de lutar. Outro está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Lembra quando Moabe e Amon se juntaram para vir contra o povo de Israel, e o Josafá teve medo e se ajoelhou e clamou ao Senhor, e a palavra de Deus diz assim: olha, vão para a batalha e eu vou com vocês. Aí ele se levantou e disse assim: olha, gente, é para todo mundo acreditar nos profetas, porque a palavra de Deus é segurança, é vitória, é maravilhosa. E eles foram cantando e louvando a Deus. Quando chegaram no vale de Tecoa, eis que eram corpos mortos. Deus deu essa vitória extraordinária para Josafá, para o exército de Israel. Outro exemplo grandioso do que é lutar com Deus, tendo Deus ao lado. Mas para mim, um dos mais maravilhosos exemplos de lutar com Deus é o caso do exército arameu que foi ferido de cegueira. Essa história é incrível. Está em 2 Reis, capítulo 6. O rei da Síria, ele armava e planejava contra Israel. Aí Deus revelava tudo o que o rei estava querendo fazer para Eliseu. Eliseu falava para o rei de Israel: toma cuidado, ele está vindo para aquele lugar ali e tal. Aí o rei desviava e ia para outro. Aí uma hora o rei da Síria disse assim: mas que palhaçada é essa que está acontecendo? Deve ter alguma pessoa que está traindo o exército da gente, vão atrás descobrir. Então um conselheiro disse assim: nenhum de nós, está no verso 12 de 2 Reis, capítulo 6, nenhum de nós, majestade, está falando nada. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Em outras palavras, não adianta você brigar contra o povo de Deus, porque Deus luta com eles, Deus luta por eles. Aí o rei, em vez de baixar o facho,
enxeridamente. Sabe o que é enxerido? Precisa expandir o vocabulário nordestinguês de vocês. Enxeridamente, o rei disse assim: quer saber? Vou mandar uma tropa lá para acabar com tudo. A tropa veio. Quando foi de manhã bem cedinho, o servo do homem de Deus levantou-se pela manhã. Quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que é que nós faremos? Em outras palavras, o servo de Eliseu estava dizendo assim: estamos perdidos, acabou tudo, estamos liquidados. E o profeta respondeu: não tenha medo, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles. Amém? E no verso 17, Eliseu orou e disse assim: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, ele olhou e viu colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército sírio estava vindo cheio de razão, mas estava vindo para perder, porque o que eles não estavam enxergando era a proteção de Deus, a orientação de Deus, Deus lutando por seu povo, Deus dando vitória para o profeta, Deus cobrindo de proteção o rei de Israel, Deus apoiando Josafá na sua luta, na sua batalha, Deus dando vitória para Josué. Mas o que eu quero falar nessa manhã é um tipo de lutar com Deus um pouquinho diferente desses que eu acabei de dar o exemplo para vocês. Eu quero falar para vocês sobre a luta de Jacó. Só que antes de entrar na luta de Jacó, porque Jacó é assim, ele lutou com Deus, mas parecia que Deus não estava do lado dele. Ele simplesmente se meteu com Deus. E como é que você vai lutar com Deus? Como é que você vai lutar com Jesus? É como se tivesse um ringue, está Deus de um lado e você do outro. Você sabe que você já vai entrar perdendo, certo? É óbvio. Eu me lembro na época que a Rede Globo dominava o Brasil, dominava mesmo, as novelas, o noticiário, tudo era Globo, tudo era Globo. Adolfo Bloch, o fundador da Rede Manchete, que já acabou, né, já é outra coisa, ele uma vez falou para a imprensa o seguinte: me meti com Deus e me dei mal. Claro que essa é uma frase cheia de sacrilégio, mas na verdade ele estava querendo dizer assim: eu me meti com Roberto Marinho e com a Globo e me dei mal. Ele achava que iria vencer essa luta, essa batalha, mas perdeu audiência, perdeu dinheiro, perdeu prestígio, perdeu um monte de coisa, e finalmente perdeu a TV, se perdeu. Aqui você tem Jacó lutando com Deus. Então veja que o título da minha mensagem, ele tem meio que um duplo sentido: lutar com Deus no sentido de Deus estar junto com você, lutando, mas aqui é lutar com Deus, com você enfrentando Deus. Uau! É meio estranho isso, só que o problema de Jacó começou muito antes, quando Deus escolheu criar um povo aqui na terra. A luta entre o bem e o mal ficou visível e clara. Como foi que essa luta começou? Ur dos Caldeus: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Gente, que luta! O homem era rico, próspero, um lugar bonito, até hoje. Se você for lá no Iraque, Ur dos Caldeus é um lugar bonito, numa terra cheia de deserto. Eu imagino a luta pessoal que não foi para ele abandonar a família, deixar a riqueza, deixar as coisas todas para trás e seguir como um louco pelo caminho
para cumprir a vontade de Deus. Viajou construindo altares, esperando o cumprimento da promessa: vou te fazer uma grande nação, você vai ter muitos descendentes como as estrelas do céu, como a areia do mar. O tempo passava, ele viajava e nada. Que luta! Que luta! Isso aí, meu pai. Finalmente, quando ele chegou na terra prometida, deu fome. Aí ele vai para o Egito. Aí lá todo mundo fica com o olho grande na mulher dele, era bonitona. Ele meio, mentiu. Uma mentira meio branca, mas mentiu. Quase que foi um desastre. Voltou correndo de lá para a terra prometida. Quando ele chegou na terra prometida, finalmente, era um deserto. Que terra prometida era essa? Que luta! Ele larga um lugar que é um jardim e vem para um deserto, numa terra prometida, e esperando, a mulher não engravida, o tempo passa, ele fica velho, que luta! Finalmente o menino nasce, cresce, vira um adolescente. Deus diz assim: pega teu único filho e traz de sacrifício. Que luta para Abraão. Finalmente Deus liberta o menino cresce. Quando faz 40 anos, casa com uma da família, porque o povo lá da região era um povo meio perigoso, meio difícil, não tinha o temor de Deus, era um povo ímpio. Vem Rebeca estéril. Que luta, meu pai! Tanto sacrifício para nascer Isaac. Agora ele casa com Rebeca, nada de criança. Como é que vai as estrelas do céu? Só tem um. Está com 40 anos, nada. Vocês sabem quantos anos Rebeca ficou estéril até ter no seu ventre gêmeos? 20 anos. Ele casou com 40 e foi pai com 60. 20 anos se passaram. E quando a mulher estava grávida, que o povo olhava, tinha duas crianças, uma brigando com a outra. E a profecia da palavra de Deus foi clara. Ele está aí porque são dois grupos que estavam com ele. Está em Gênesis 32, versículo 7. Uma luta constante. Finalmente as crianças nascem, um bem peludinho, ruivo, e o outro agarrado no pé dele. Como quem diz assim: você vai, mas eu estou junto. Que luta, gente. Cresceram. O mais velho tinha o direito de ser a sequência, né? Abraão, Isaac e Esaú. Ele não estava nem aí. Esaú não deu a menor importância ao privilégio que ele tinha de ser o primogênito, de ser aquele que seguiria a linhagem espiritual. Ele chegou com fome, o irmão tinha feito uma comida cheirosa, gostosa, ele disse: me dá a comida. Só que Jacó, ele não era o primogênito, mas ele estava de olho na bênção da primogenitura. Ele lutava para conseguir isso. Olha, eu te dou a comida, mas é o seguinte: me dá o direito de primogenitura. Estou morrendo de fome, não quero nem saber. Encheu a barriga, deve ter tirado um cochilo e largou mão de uma coisa tão séria como a herança do povo de Deus. Passou mais um tempo, como se não bastasse, Esaú escolheu pela segunda vez abrir mão da sua primogenitura. Só que dessa vez não foi ele não, foi o irmão mesmo o irmão e a mãe que armou, né? O pai velho já. Então, temos que dar um jeito. Você vê, não resolve isso, o tempo passa. Deus prometeu que essa nação seria como as estrelas do céu, a areia do mar. Cadê? Não estamos vendo nada. Meu Pai do céu, tem que fazer alguma coisa, tem que dar uma ajudinha para Deus. Olha que luta isso, ajudar Deus, se meter com Deus. Nessa de ajudar Deus, a mãe, muito esperta, né? Diz assim: vamos fazer aquela comida gostosa, vai para caçar para pegar a bênção e tal. Põe a roupa do outro, porque o outro é peludo. Não, minha mãe não vai dar certo. Vai dar, meu filho, confie na sua mãe e tal. Aí armou toda a confusão,
todo o aparato, né? Todo o vestuário, veio com a comida. O pai cheirou, disse, mas tem alguma coisa errada aqui. Estava meio cego já, Isaac. Né? Tem alguma coisa errada aqui. A voz é de Jacó. Chega aqui mais perto. Aí chegou, passou a mão, tudo pelo de cabra, tudo mentira, engano. A bênção finalmente veio para Jacó. A bênção da primogenitura, finalmente, depois de toda essa luta, ele ganhou. Só que o que ele ganhou foi uma luta eterna com o irmão. Dura até hoje. Se você for lá no Oriente Médio, a luta entre Jacó e Esaú continua até hoje. Terminou que ele teve que fugir, saiu de casa. Agora, tem uma coisa maravilhosa nessa história que eu queria chamar a sua atenção. No meio da luta de Jacó, no meio dos enganos que ele cometeu, Deus nunca esqueceu dele, porque Deus nunca esquece alguém que está lutando, nunca. A primeira ocasião foi em Betel, ele estava fugindo, não tinha para onde ir, não tinha onde dormir, não tinha onde comer, pegou uma pedra, fez um travesseiro, e nessa noite veio um sonho, aquela escada, e Deus prometeu, diz, vou estar com você. Isso é um sinônimo de vitória no meio da luta. Ele queria acertar, ele queria ser um vitorioso, mas era fraco, era enganador. Mesmo assim, Deus foi até onde ele estava, criou uma ponte entre a terra e o céu, os anjos subindo e descendo. E naquele lugar, que passou a se chamar Betel, a primeira bênção de Deus aconteceu na vida de Jacó. Ele saiu de casa porque tinha enganado o irmão. Ganhou a vantagem da bênção, mas não teve paz, porque fez do jeito errado. Quando ele chegou na casa de Labão, que era tio dele, aí foi a vez de Labão enganar ele. Olha, foi um rolo isso aí, muita luta. Trabalha pela mulher que era a paixão da vida dele, Raquel. No dia do casamento, Labão, muito esperto, dá a Lia. Imagina, ele acorda, mas não é essa aqui, o que está acontecendo? Deu errado. Imagina, não é nada disso. Coitada da Lia, né? E para complicar, Raquel era estéril. Olha que sequência de mulheres estéreis. Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel, a mulher do coração de Jacó, estéril. Então, Lia, monte de filho, abençoada, desprezando Raquel, uns rolos de família, outro tipo de luta interior ali, com Bila, com as servas, dando filhos, e daí sai Naftali, Gate, uma confusão. A família de Jacó era uma confusão, mas no meio dessa confusão, dessa luta, começava a acontecer o cumprimento da promessa. Porque de um avô que só teve um filho da promessa, de um pai que só teve 2, finalmente Jacó aparece com 12. Já deu uma multiplicada boa. Foi um crescimento geométrico da promessa. Mas no meio de muita luta, no meio de muita interferência humana. Depois de 7 anos, sendo enganado pelo sogro, né? Ele trabalha mais 7 por Raquel, e finalmente ele descobre que o sogro era um explorador, ele estava querendo tirar o couro dele mesmo. Aí ele fez um trato, escuta, eu cuido das ovelhas, mas se a ovelha for malhada e listrada, deixa para mim, eu não tenho nada, eu estou aqui com a mão na frente e outra atrás, por favor. Tá bom, pode vir. Deus abençoa e dá-lhe listrada, e dá-lhe malhada, aí de repente vira um rebanho grande, aí os filhos de Labão já começam com inveja, olha, ele está te roubando, onde já se viu, que luta, que luta. Finalmente eles saem de casa, no que sai Labão vai atrás, vou pegá-los, vou trazê-los, era um serviço enorme, e sai com mulher, com filho, com neto, com um monte de coisa. Neto eu acho que não tinha ainda não, era só filho.
Quando ele sai de casa, a palavra de Deus tem uma expressão que é muito, muito significativa. Ela diz o seguinte, no livro de Gênesis capítulo 32. Ela diz assim, no verso 2, Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Olha só. Era uma luta a vida de Jacó. Ele era um enganador profissional, era um enrolão enorme, mas os anjos de Deus continuavam com ele. Eu não sei você, como você é, que tipo de luta você tem, mas eu quero lhe garantir em nome de Jesus, que sendo você quem for, Deus manda seus anjos para acompanhar você. Amém. Esteja você onde você estiver, você é objeto do cuidado, da proteção e da orientação de Deus. Aí você vai dizer assim, mas eu não mereço. A gente não recebe a bênção de Deus porque a gente merece. A gente nunca merece. A gente recebe a bênção de Deus por causa da sua misericórdia. E por causa da sua graça, que a gente não sabe explicar como e porquê. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Isaac, e isso aconteceu com Jacó. Jacó tinha no coração o desejo de servir a Deus, de honrar a Deus como uma linhagem do povo escolhido, chamado, mas era uma pessoa muito problemática. Olha, eu acho que se tivesse psicólogo naquela época, teria ficado rico fazendo tratamento de Jacó, porque ele era muito enrolado, era muito complicado Jacó, por favor. Mas você veja, o Senhor Deus vai com ele, apesar dele. Ó, que coisa! O Senhor Deus está com ele, apesar dele agir como se Deus não estivesse. Só que quando ele pega o caminho para poder vir para casa de volta, né? Ele saiu da casa de Labão, saiu da escravidão que ele estava vivendo, os anjos estavam com ele, estava tudo certo, só que alguém virou e disse assim, sabe Esaú, aquele irmãozinho seu, está vindo com 400 homens de guerra. Porque podia ser 400 homens, né? E dependendo do homem, não queria briga. Mas não, era claro que ele estava vindo para acabar com Jacó. Ok, você ficou na casa de Labão, lá no exílio e tal, mas agora que você está voltando, você vai se ver comigo. E claro que Esaú tinha a intenção de destruir Jacó, sua geração, sua família, seus filhos, seus bens, queria acabar com ele. Durante os anos, o coração de Esaú foi ficando cada vez mais amargo, perdi a minha primogenitura, perdi a bênção do meu pai, eu não sou mais ninguém, me valoriza na minha família, eu vou pegar esse Jacó, eu vou acabar com a raça dele. E Jacó viu que esse encontro com seu irmão seria uma coisa muito séria. Então, Jacó, acostumado a providenciar soluções humanas, ele toma algumas soluções, e as soluções de Jacó, assim, eu não sou ninguém, mas se eu fosse Deus, eu estaria rindo da cara dele, porque, sinceramente, ele já tinha quebrado tanto a cara, feito tanta besteira, e agora ele acumula fazendo mais algumas. Primeira delas, ele dividiu o grupo dele em dois, do tipo assim, ai meu pai, ele está vindo para acabar com tudo, então faz assim, fica um grupo aqui, outro grupo ali, se ele pegar esse grupo, o outro escapa, se ele pegar esse aqui, o outro escapa, mas o que é a divisão desse grupo? Pega metade das mulheres, põe para um lado, com os filhos, outra metade põe para uns lados, aí depois pega um tanto de ovelha, põe para cá, um tanto de cabrito, põe para lá, que divisão
de louco é essa? Mas ele não tinha opção, coitado. Mas estava tentando. A vida toda dele sempre foi tentar, foi buscar, foi tentar achar alguma coisa para encontrar a solução. Primeira coisa que ele fez, dividir a família, para poder salvar pelo menos uma parte. Segunda ação humana de Jacó, está no verso 13 do capítulo 32 de Gênesis. Ele escolheu um presente. Ele pensou assim, eu estou perdido mesmo, acabado, destruído, deixa eu fazer, eu vou dar um presente ao meu irmão. O irmão com 400 homens, se ele queria presente, o presente que ele queria era acabar com a raça de Jacó. Mas não, eu vou arrumar um presente. A gente não faz isso com Deus. Às vezes a gente está mal, não tem solução para a vida da gente, a gente não sabe o que fazer. A gente diz assim, eu vou dar um presente para Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É como dizer assim, eu vou fazer essa penitência para Deus não ficar tão chateado comigo. Terceira ação humana de Jacó, ele dividiu os presentes em parte e mandou os servos dando aos pouquinhos. Lembra disso? Assim, vai um grupo aqui, leva aqui esse monte de cabrito e ovelha, não sei o que e tal. Aí quando você passar assim na frente de Esaú, ele vai perguntar assim, o que é isso? Olha, o teu servo Jacó mandou esse presente para você. Aí ele pega o presente, né? Aí anda mais um pouco, daqui a pouco ele encontra um outro grupo, que vem vindo assim, mas o que é isso? O teu servo Jacó mandou esses presentes para você. Dividiu vários grupos para dar presente. O que é que Jacó estava querendo fazer? Jacó estava querendo dar uma solução de vida para um problema que não tinha solução. Quem é no mundo que ia mudar a cabeça de Esaú, gente? Ora, ele pelo menos se fosse mudar a cabeça, ele teria que dar uma desculpa muito boa para aqueles 400 homens de guerra que vieram, não foi para passear. Aquele pessoal não estava indo para o shopping. Aquele pessoal estava indo lá para acabar com Jacó. Muito bem. Depois de fazer tudo isso, ele pegou toda a família, passou pelo Vale de Jaboque. Eu tive até o cuidado de dar uma olhada no Google, onde é que é o Vale de Jaboque. Montanha, aí tem o vale, no meio um riozinho, tem lá até hoje. Aí ele pega, eu imagino aquelas crianças, talvez alguns pequenininhos, uns adolescentes, as esposas, aquele monte de animal, cabrito, não sei o quê. Ele passa pelo vale, pega a família inteira, vai pelo vale, cruza o riozinho, sobe o vale, depois tem umas montanhas. Então eu acho que ele escondeu a família, alguma pessoa lá, no meio das montanhas, os filhos, fica aqui, escuta e tal, coisa. E a palavra de Deus diz no verso 24, que Jacó veio e ficou sozinho no vale. Sozinho. Esse finalmente foi o momento que não dava mais para ele enganar os outros, enganar a si mesmo. Era um momento que ele estava sozinho. Eu não sei você na sua luta, se nesse momento você se sente sozinho. Se nesse momento você se sente num vale de Jaboque. Se nesse momento você está no meio de uma noite. Se nesse momento a sua família está dividida, porque passou pelo vale e está um escondido para lá, outro escondido para cá. Eu não sei como é que é a sua situação, mas se sua situação for dessa, de solidão, no meio da sua luta, eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você. Porque Ele trouxe uma solução para Jacó, e Ele quer trazer uma solução para você no meio da sua luta. O Espírito de Profecia, ele descreve de uma maneira muito maravilhosa o que aconteceu, não, ainda não é essa agora não, é já. O que aconteceu lá naquele vale de Jaboque.
Irmã Ellen White, ela, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que mais ou menos por volta da meia-noite, Jacó sentiu uma mão forte. Subitamente uma mão foi posta sobre ele. Ele julgou que um inimigo estivesse a procurar por sua vida. O Vale de Jaboque era um lugar isolado, que era esconderijo de assaltantes e ladrões. Ele achou e disse: agora eu estou perdido. Esaú nem me achou, mas acabou para mim. Eu estou aqui clamando a Deus e solitário. Ele esforçou-se para se desvencilhar dos punhos do assaltante. E nas trevas, os dois começaram a lutar pelo predomínio. Veja, essa luta de Jacó começou mais ou menos por volta da meia-noite, e ela rendeu até o raiar do dia. A luta que Jacó teve no Vale de Jaboque durou algumas horas de angústia, de desgaste físico, desgaste mental, ansiedade, somada a toda uma vida de culpa, o medo com a vinda do irmão. Olha, a angústia de Jacó no Vale de Jaboque é uma coisa que não dá para descrever. Não dá para descrever. E eu penso que talvez você, em algum momento da sua vida, ou agora, você pode estar enfrentando uma luta semelhante. Sabe, aquela coisa que dá falta de ar, você não consegue ter domínio sobre a situação, acha que está tudo perdido. Eu penso que ele pelo menos queria ter visto com quem é que ele estava lutando. A noite inteira, tira daqui, o outro agarra de lá, e aperta, e derruba, e rola. E quem é, com quem que eu estou lutando? Eu não sei se a sua luta passa por esse tipo de desafio, mas o que eu sei é que pela descrição da palavra de Deus, quando o dia estava começando a raiar, o lutador virou para Jacó e disse assim: deixa eu ir embora. Eu disse: não. Perdão, antes disso, o lutador veio e só fez uma coisa. Ele tocou na coxa de Jacó, deslocou aqui. E ao deslocar aqui, a dor era excruciante, não tinha, pronto, enfraqueceu. O que é interessante é que o ser com quem Jacó estava lutando se deixou lutar durante toda a noite. Interessante, né? Claramente, a serva de Deus diz que era Cristo, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. O próprio Jesus veio para lutar com Jacó. Só que o que Jacó não entendeu no meio da sua noite, é que essa luta com ele, era uma luta por ele. Ele não entendia isso. Ele achava que estava enfrentando mais um desafio humano. É um assaltante, é um ladrão, e meu pai, eu não dou conta, eu não consigo, mas no fundo era Jesus ali com ele, no vale de sombra e de morte, até que finalmente, quando não caiu a ficha para ele, Jesus veio e tocou nele. O toque de Jesus. O toque de Jesus sempre é salvador, mesmo que doa. O toque de Jesus sempre é restaurador, mesmo que você passe por sofrimento. Eu acho que no momento que Jesus tocou em Jacó, ele percebeu, disse: bom, agora eu estou perdido, como é que eu vou lutar com ele agora? Foi quando ele descobriu que não tinha mais que lutar. Ele tinha que se entregar, ele tinha que descansar nos braços do vitorioso. Era isso que ele tinha que fazer. E é isso que eu quero desafiar você. Você tem que parar de lutar
e descansar de que o Deus da vitória vai lhe trazer o triunfo, a glória, a felicidade. E é por isso que eu digo que a luta é grande, mas com Jesus a vitória é certa. Tocou, estava manco, não conseguia dar conta de fazer mais nada, e Jesus estava indo embora, aí ele agarrou e disse: não, agora eu sei quem tu és, e é atrás de ti que eu estou a vida toda, eu te quero, eu te aceito, eu te recebo, no meio da minha solidão, no meio do meu desespero, no meio da minha angústia, no meio da minha dor. Você não sai daqui se não me abençoar. É essa bênção que eu quero a vida inteira. Jacó era um homem cheio de problemas, mas a sua determinação para viver segundo o coração de Deus foi fator indispensável para ele ser quem foi. Então, a Bíblia fala que no meio daquilo lá, Jesus olhou para eles: ok, tudo bem, eu vou te dar a bênção. E a bênção que eu vou te dar começa pela mudança do teu nome. Você foi Jacó, que se chama enganador, até aqui. Daqui para frente, seu nome vai ser Israel. Você acabou de ganhar tudo. Você é um vitorioso, porque você lutou com Deus e venceu. Olha que coisa, para mim é o único lugar na Bíblia que tem um negócio desse. A pessoa lutar com Deus e vencer. Por quê? Porque ao ele lutar, ele percebeu que Jesus estava do lado dele. E esse é o problema da gente na nossa luta. A gente tem uma tendência satânica de achar que no meio das nossas lutas, Deus se esqueceu de mim. Eu oro, eu não vejo resposta. E fica esse lero-lero, esse mimimi, que nem diz o nosso querido presidente, né? Meu pai, ai, coitado de mim, olha como eu estou sofrendo. O homem estava manco, sozinho a noite inteira, lutando, desgastado. Mas ele finalmente, com o raiar de um novo dia, teve a certeza de que era Jesus que estava do seu lado, que era Deus que vinha. Então, me dá a bênção, eu quero a bênção, é tudo que eu quero na minha vida. A bênção veio. E a partir daquele momento, começou o povo de Israel. Já parou para pensar? Até lá era uma luta com mulher estéril, com viagem, com lugar que não devia, com conflito, com não sei o quê, perder pouca gente. A multiplicação, a expansão desse povo de Israel aconteceu depois daquele negócio, daquela luta lá. Quando o dia raiou, tinha tudo para que aquilo tudo fosse por água abaixo, porque Esaú estava cada vez mais perto, né? Na hora da luta, Deus foi em Esaú e disse assim: ó, muda a rota, muda o coração, ele é meu, e quem está comigo está com tudo. Aí Esaú, ó, se recolheu à sua insignificância. No que chega foi abraço. Eu imagino a cabeça de Israel encontrando Esaú. Ele vem, abraça, meu irmão, os dois choram. Eu acho que os guerreiros olharam e disseram: que negócio é esse aqui? Eu vim para lutar e fica esses dois aí, que troço estranho esse negócio. Mas foi assim mesmo. A partir daquele momento, o grande lutador passou a ser o grande vitorioso. Grande vitorioso. Dele veio Judá. De Judá veio a descendência de Jesus. De Judá veio o povo judeu. Tudo que tem a ver com Israel e com Judá veio a partir dessa situação aí. E eu pergunto para você nessa manhã: qual é a sua luta?
Fala para mim. Qual é a sua luta agora? Será que sua luta é respirar? Eu tenho muitos amigos queridos que estão lutando para respirar. Estão sem conseguir respirar. Será que sua luta é sobreviver no meio dessa pandemia? Será que você está lutando para ter um trabalho? Para conseguir um novo emprego, ter um salário? Essa é aí a sua luta? Será que você está enfrentando uma luta na sua vida para educar seus filhos nos caminhos do Senhor? Manter o seu casamento? Qual é a sua luta? Qual é seu vale de Jaboque? Qual é a sua luta? É ter domínio próprio? Você sabe que precisa mudar seus hábitos alimentares, mas você não consegue vencer essa luta. Qual é a sua luta? Intemperança? Parar de fumar? Parar de beber? Parar de usar drogas? Você vem na igreja, ninguém sabe do que você está fazendo, mas para você é uma luta, é uma batalha espiritual isso aí. Qual é a sua luta? Pornografia? Você não tem domínio sobre si mesmo? Jogo? Videogame? Esse é o seu vício, sua luta? Qual é a sua luta? Eu quero garantir para você, em nome de Jesus, que as correntes do mal estão declaradamente quebradas pelo poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele promete lutar com você, como Ele fez na conquista de Jericó. Ele promete lutar com vocês, como fez na batalha de Josafá contra Moabe e Amon. Ele promete lutar com você, como Ele fez com Eliseu, que teve que abrir os olhos do servo para ver. São muito mais aqueles que estão do nosso lado. Ele promete e quer lutar com você, como Ele fez com Jacó. Poucas pessoas na Bíblia foram mais problemáticas do que Jacó. Mas Jacó foi a semente do povo de Israel. Quando a gente pega todos os nossos problemas, todas as nossas lutas, todos os nossos defeitos na mão de Deus, e coloca na mão de Deus, essa luta já está fadada para a vitória. Já está, é garantido. E Israel escreveu a história do sonho de Abraão. Israel consolidou o sonho de Isaque. E Israel foi o vitorioso sobre Jacó. Aquele velho homem morreu no vale de Jaboque. Ele saiu manco, dolorido, mas aliviado, abençoado. É assim que funciona lutar com Deus. Eu gostaria de concluir lendo com vocês um trecho do Espírito de Profecia que me impressionou muito nos últimos dias. Agora sim. Olha só o que diz aí. A nossa mente precisa fixar-se em Deus. Isso é uma coisa séria, gente. Séria. A gente tem que ter a cabeça em Deus. Se nossos olhos se abrissem, veríamos em nosso redor os anjos maus procurando inventar alguma coisa nova, de maneira a molestar-nos e destruir-nos. E também veríamos anjos de Deus, guardando-nos do poder daqueles, pois os olhos vigilantes de Deus estão sempre sobre Israel para o seu bem. E Ele protegerá e salvará seu povo. Eu digo personalizado. Deus vai proteger e salvar você, se você puser a sua confiança nele.
Quando o inimigo vier com a inundação, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra Satanás. Primeiros Escritos, página 80, Ellen White. Não brinque com o diabo, ele é muitas vezes mais forte do que você. Não brinque com o inimigo de Deus, esconda-se em Jesus, clame pelo poder do Espírito, e o Senhor Deus vai lhe dar a vitória. Essa vitória sobre o mal, sobre tendências erradas, herdadas, tendências adquiridas, Ele vai transformar você. Ele transformou Jacó, gente. Ele fez de Jacó Israel. Ele vai transformar todos os problemas da sua vida em solução. E eu quero que você guarde no coração a certeza de que não tem solidão, não tem vale de Jaboque, não tem noite, por mais escura que seja, que a gente fique só. Não tem. Jesus sente prazer de vir encontrar com você na sua luta e tocar em você para lhe salvar e lhe dar esperança. Deus tem uma bênção para você. E agora, enquanto a Sonete cantar a música final, eu quero que você pense na mensagem, porque você precisa sair desse culto animado, de que a luta é grande, mas com Jesus a vitória é certa. Amém. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Destemido busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Falam por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem
Vamos levantar para a oração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela certeza da vitória. É muito significativo para nós entrarmos numa batalha sabendo que estamos do teu lado. E nesse momento, Senhor, nós queremos parar de brincadeira, de ficar pulando para lá e para cá, em cima do muro. Ajuda, Senhor, a gente sair dessa vida. Que a gente tome a decisão de assumir uma posição ao teu lado, completa e definitivamente. Obrigado por Jesus, esse vitorioso, aquele que enfrentou a luta na cruz e nos garantiu a salvação. Obrigado, Senhor, pela vitória que tu deste a Jacó, transformando-o em Israel. Obrigado pela inspiração dessa história bíblica. E ajuda-nos a termos a certeza de que, escolhendo a Ti, nós seremos mais que vitoriosos. Podemos sofrer, podemos ser incompreendidos, podemos enfrentar vários desafios aqui na terra, mas estando ao Teu lado, estamos salvos. Temos a certeza da vida eterna contigo. Dá-nos essa certeza, essa alegria, essa bênção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.